povo. E o verso 12, quando ele vai dizer que todo o restante do povo, todos eles obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, esse verbo obedeceram não é meramente uma obediência mecânica, não é apenas uma obediência simples. O hebraico aqui, ele vai utilizar um verbo que carrega a ideia de ouvir atentamente para então obedecer. É como se houvesse uma estrutura. Ouvir atentamente para depois obedecer. Ouvir atentamente, obedecer. Se você tiver uma boa memória no Antigo Testamento, você verá que essa é a grande aliança de Deuteronômio, Deuteronômio 28. Ouçam a palavra de Deus para que vocês possam obedecer e permanecer na terra. E essa é a exortação aqui de Ageu. Ouçam com atenção para que vocês então obedeçam. E esse termo que ele utiliza, todo o restante do povo, como eu disse, ele vai enfatizar que mesmo aqueles considerados menos importantes responderam com a mesma seriedade do que Zorobabel e Josué. Todos eles estavam firmes em ouvir atentamente e também obedecer. Eles então fizeram aquilo que era esperado deles. Eles então puderam reagir à mensagem do Senhor conforme lhes era esperado. Essa é uma das poucas vezes em toda a Bíblia, quando um povo é confrontado e o povo então obedece. Uma das poucas vezes. Ageu mostra esse povo. E o que esse texto quer trabalhar com o seu povo, quer trabalhar com o povo de Deus, é ensinar de que a vida agradável a Deus começa com uma escuta atenta. Uma vida agradável a Deus começa ao você ouvir a palavra do Senhor. Você não agrada a Deus através daquilo que você acha. Você não agrada a Deus a partir daquilo que você entende que é certo. Você não fica tateando tentando agradar a Deus. A obediência começa ao ouvir a palavra com reverência, entendendo que a palavra é a palavra de Deus Todo-Poderoso. Isso deve gerar em você, está me escutando, ouvir atentamente. Não é o pastor que está falando, é Deus quem está falando através de sua palavra. Porque, amados irmãos, a obediência em nossas vidas, ela não é opcional. E nem é limitada à liderança, aos líderes. O pastor tem que obedecer. Não. A obediência, ela é um mandamento. Vocês serão os meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Foi o que Jesus nos disse. Sabe quando nós teremos uma vida agradável a Deus? Quando nós fizermos aquilo que lhe agrada. Quando nós formos obedientes a Ele. Quando nós permitirmos que o Senhor molde nossas decisões. Molde as convicções que nós temos. Aquelas certezas absolutas que temos. Quando nós dermos um passo atrás e dissermos, Senhor, molda o meu coração. Eu quero saber o que o Senhor tem a me dizer. Eu quero saber o que agrada a Ti, Senhor. Somente quando nós assumirmos essa postura de que eu não sei agradar a Deus, eu preciso obedecer à palavra de Deus. Eu preciso ler em Sua palavra, eu preciso entender em Sua palavra, para que eu possa então obedecer e então agradar a Deus. Só assim é que nós poderemos agradar a Deus. Porque é assim que começa a obediência. Ouvirmos mais. Em uma época onde todo mundo está apressado para falar alguma coisa, numa época onde muitas vozes surgem, todo mundo é especialista em todos os assuntos. O que Deus espera de mim e de você é, tenha a humildade de dizer, eu não consigo agradar a Deus, eu não sei o que agrada a Deus. Eu preciso sentar e ouvir. Eu preciso aprender. É como quando eu vou dar aula, eu sou professor, de seminário,
Eu vou dar aula, já dou aula há muitos anos. Eu vou dar aula e o aluno no primeiro semestre fica querendo teimar. Fica dizendo, não é assim, não é assim. Eu digo, agora é hora de você sentar e aprender. Essa tem que ser a nossa postura diante de Deus. Eu quero sentar e quero ouvir o Senhor. Eu não quero estar inquieto no meu coração, eu não quero estar cheio das minhas próprias convicções, cheio do meu eu. Eu quero estar pronto para ouvir o Senhor. Porque quando nós assumimos essa postura de ouvirmos ao Senhor, para que possamos obedecê-lo, acontecerá o que acontece no verso 13. O verso 13 é essa segunda atitude. É o segundo movimento de que o Senhor encorajando aqueles que o obedecem. Verso 13 diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E esse termo, mensageiro do Senhor, vai dar a Ageu aí um status formal de um porta-voz divino. É Deus quem está falando. E a mensagem é simples. E a mensagem é direta. Eu sou convosco. Quando você para obedecer, a mensagem de Deus é: eu sou convosco. E essa mensagem, eu sou convosco, é propositalmente curta e poderosa. Não é nenhum tipo de explicação teológica que o profeta está dando. O profeta está passando uma segurança da aliança. Quando vocês ouvirem atentamente, me obedecerem, eu sou. Ele está tirando o foco do homem, o foco da ação do homem, e colocando o foco aqui agora na ação divina. O Senhor é o responsável. Quando você ouve e obedece, Deus se faz presente. E amados, Deus, Ele não espera perfeição antes de garantir a sua presença. Deus, Ele espera uma obediência sincera, um coração reverente. Quando Ele, após ser ressuscitado, Ele vai então comissionar os 12, Ele diz: olha, vão, preguem o evangelho a toda criatura. Antes mesmo deles obedecerem, Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não espera perfeição. Ele espera de mim e de você um coração suscetível a obedecê-lo. O que nós mais enfrentamos são momentos onde buscamos a segurança do Senhor em outras coisas. O povo aqui de Ageu estava buscando a presença de Deus, a segurança de Deus, através de construir coisas para si, de agarrar com suas próprias mãos. E às vezes nós vivemos a mesma coisa, crentes. Vivemos como o povo de Ageu, querendo agarrar as coisas com nossas próprias mãos, querendo trazer a segurança com nossas próprias mãos. Em confrontação de Deus é: olha, me obedeça, ouça-me, obedeça-me, que eu estarei convosco. Esse encorajamento de Deus, o encorajamento divino, não vai eliminar o trabalho. Não significa que nós não faremos nada. Não é isso. Mas o encorajamento divino, ele vai alimentar o nosso trabalho. Porque o Senhor está conosco, nós trabalharemos mais assiduamente. Porque o Senhor está conosco, nós trabalharemos com mais garra. E Cristo já nos deu essa garantia: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus já está conosco. Só precisamos então trabalhar a partir dessa presença. Só precisamos entender de
que não há segurança fora de Deus, não há segurança fora do plano de Deus. Temos que então engajar nossas vidas na missão que Deus está realizando na terra. Porque através dessa obediência, quando nós estamos vivendo a missão de Deus, quando nós estamos espalhando o evangelho do Senhor, quando estamos vivendo para a glória de Deus, quando estamos edificando e sendo edificados através da igreja, o Senhor nos encoraja dizendo: muito bem, eu estou convosco. Você está trilhando o meu caminho. Você está seguindo junto de mim. É assim que nós realizamos a missão de Deus. A presença de Deus é o grande encorajamento para nós obedecermos. Quando nós seguimos os nossos próprios caminhos, nós caminhamos sozinhos. Nós caminhamos com nossas próprias forças. E o clamor do Senhor, o clamor de Deus é: ouça a minha voz, obedeça-me, viva o meu trabalho, se engaje na minha obra, porque você fazendo isso, você desfrutará da minha presença. E há uma continuação, no verso 14. Verso 14 vai nos mostrar que o Espírito do Senhor é quem vai despertar o coração das pessoas. Olha o que diz o verso 14. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ele vai fazer uma repetição. Zorobabel, Josué e todo o restante do povo. Ele faz essa repetição para enfatizar de que Deus mesmo foi quem chamou essas pessoas. Sabe por que eles estavam fazendo? Porque Deus suscitou o espírito deles. Deus despertou os seus espíritos. Esse verbo aí, despertou, ele é usado para indicar uma intervenção divina. Deus intervindo. Deus removendo essa letargia espiritual. É como se tivesse assim: Deus fez o povo despertar. Deus fez Zorobabel despertar. Deus fez Josué despertar. Deus fez todo o restante do povo despertar. Foi Deus quem agiu, foi o Espírito do Senhor que estava intercedendo, foi o Espírito do Senhor quem despertou, quem removeu aquela letargia, aquela mornidão, aquela sonolência espiritual e fez com que eles se levantassem. E então, tem a frase, né? Vieram e fizeram a obra na casa do Senhor. E isso indica uma ação concreta. Sabe, uma ação completa que Deus realiza é quando o indivíduo ouve e quando ele obedece. E essa resposta prática é o clímax narrativo aqui do capítulo 1. É o clímax do capítulo 1, é o ponto alto do capítulo 1, é esse verso 14. Porque ele exorta dos versos 1 a 11 e agora ele vai mostrar essa ação, é o cumprimento daquilo que Deus ordenou. Deus exorta, Deus desperta para que os povos pudessem então obedecer à sua voz. E com isso nós podemos entender que esse despertamento espiritual é simultaneamente uma obra divina e uma resposta humana. Não está em nós a força de obedecer. Não está no próprio homem a força para fazer alguma coisa. Não é que na sua mente, não, quando eu quiser eu vou fazer. Não. O Espírito do Senhor suscita. Ele vai mover, ele vai despertar. E com isso é hora de analisar em quais áreas de sua vida precisam da ação concreta e prática hoje. Quais áreas de sua vida o Senhor precisa suscitar o seu coração? Quais áreas o Senhor precisa trabalhar?
Talvez seja na sua vida pessoal com Deus. Você não ora mais, você não lê mais a Bíblia. E o Senhor precisa que Ele suscite o seu coração. Talvez seja na vida comunitária, na vida de igreja. Você precisa de um chacoalhão de Deus. Talvez seja na vida comunitária, na vida de serviço. Você servir ao Senhor na sua santidade, no seu testemunho para as outras pessoas, nas suas contribuições, no seu pastoreio com suas famílias, na tratativa com sua esposa, com seu esposo, na obediência aos seus pais, na criação dos filhos. Existe alguma área, ou muitas áreas, que o Senhor precisa de chacoalhar. Porque você pode estar anestesiado, pensando que está acordado. Você pode estar dormindo e achando que está consciente. E esse é o pior engano. Esse é o pior engano. É um cego que não acha que é cego. É um tolo que acha que é sábio. Está dormindo, mas se acha consciente. E a oração que você tem que fazer hoje à noite é: Senhor, desperta o meu espírito. Senhor, abre minha mente para que eu possa entender o que é que eu preciso ser trabalhado. Senhor, desperta o meu coração para que eu veja a luz da Tua palavra iluminando o meu caminho, para que eu possa enxergar as minhas falhas, para que eu possa enxergar os meus erros e caminhar conforme a Tua palavra. Para que eu possa dizer como salmista: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é as tuas palavras, e luz para os meus caminhos. Eu quero andar em santidade, e eu só consigo andar em santidade quando o Senhor despertar em mim esse desejo. Eu só consigo andar em santidade se o Senhor despertar, o Senhor abrir os meus olhos para que eu enxergue os meus pecados, enxergue as minhas falhas. O Espírito do Senhor precisa despertar o seu coração. Não está em você. Está através de você. Você pode orar e clamar dizendo: Senhor, desperta meu espírito. E então que o profeta encerra com o versículo 15, dizendo o tempo da obediência. E o tempo da obediência não é amanhã, é agora. Verso 15: ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dario. Essa datação minuciosa, 24º dia do 6º mês, vai reforçar a historicidade do relato. É possível ser datado e serve como testemunho da obediência do povo. Essa datação específica, minuciosa, demonstra que Deus age na vida real. Deus agir não é algo fictício. Deus agir não é apenas uma coisa do passado, não é apenas fantasia, um conto, uma fábula. Não, Deus age na vida real, no 24º dia do 6º mês. E ele coloca essa datação e mostra que o intervalo entre a profecia do versículo 1 e a ação do povo, a resposta do povo no versículo 15, é de apenas 23 dias. 23 dias foi o período onde a profecia do profeta inicia, onde o profeta é chamado e então o povo o obedece. É um sinal de resposta muito rápido para a sua época. 23 dias, num tempo onde não tinha a comunicação que nós temos hoje. Uma resposta rápida. E aí você pode pensar: mas pastor, por que tem o versículo 15 aqui? É apenas uma data. Mas não. Deus, em sua palavra, nos apresenta o verso 15 para nos mostrar que a obediência verdadeira, ela não é adiada. Ela é imediata. Ela é prática. Sabe quando você precisa obedecer? Hoje. Sabe quando você precisa ser transformado? Hoje. Sabe quando o seu coração precisa ser quebrantado? Hoje. Essa é a mensagem de Deus. Hoje deve ser o seu 24º dia do 6º mês. Hoje tem que ser o dia da mudança. Porque a verdadeira obediência, ela não é adiada. Quando Deus pega o seu coração,
quando o Espírito suscita realmente você, o seu espírito, e quebranta o seu coração, você não resiste. Se você vier por qualquer outra coisa, se você tentar ir a Deus por qualquer outro motivo, você pode adiar, você pode deixá-lo, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa pode lhe tirar dos caminhos do Senhor. Mas quando o Senhor suscitar o seu espírito, quando Ele quebrar o seu coração, e quando Ele lhe arrastar para os seus caminhos, essa obra não será adiada. A obediência não será adiada. Dizer, Senhor, hoje é dia de mudança. Hoje eu preciso entregar minha vida. Hoje eu preciso te obedecer. E como eu disse, o texto ele é muito relevante para mostrar essa verdade, para mostrar essa obediência, para nos mostrar que essa obediência gera essa esperança. Ele faz isso repetindo, né? Uma grande característica aqui do texto é a repetição. E essa repetição reforça a unidade entre a liderança e o povo, mostrando que a obediência exige essa comunidade. Você não consegue obedecer a Deus sozinho. Você não consegue obedecer a Deus em casa. Você não consegue obedecer a Deus sem vida comunitária. Como é que você vai perdoar se você vive sozinho? Como é que você vai ser perdoado se você vive sozinho? Como é que você vai exortar se você vive sozinho? Como é que você vai orar um com o outro, com os irmãos, se você vive sozinho? E o que a palavra de Deus, essa repetição, dos versos 12 a 15, é justamente para mostrar essa ligação, essa importância. A importância de não viver a individualidade para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Precisamos da comunidade, precisamos de todo o povo. E essa concisão, essa objetividade e a clareza da mensagem de Deus mostram que você não precisa de novas revelações. Foi clara a mensagem. Se arrependam. Voltem-se para Deus. Foi objetiva, foi como a mensagem de Jonas. Direta. Isso nos mostra que você não há nada que você não saiba. Você já sabe disso. O que sabe o que é que falta? É disposição sua em obedecer. O que falta é o seu espírito ser suscitado, ser levantado, ser despertado para que você faça aquilo que você sabe. Para que você obedeça aquilo que você já sabe que tem que obedecer. Eu não preciso dizer para ninguém aqui que o mundo hoje é um mundo de ilusão. É um mundo que não tem futuro para ninguém. O que nós vemos é desgraça, tragédia, desilusões, desespero, desamor, solidão, estresse, traumas, ansiedade. O que há de bom nisso? O que resta a mim e a você é entendermos que nós já sabemos dessas coisas. O que nos falta agora é disposição para obedecer. Porque nós sabemos que só em Cristo há a verdadeira paz. Só em Cristo é que há a verdadeira alegria. Só em Cristo é que há a verdadeira esperança. Só em Cristo é que há a verdadeira vida. Só em Cristo é que há o verdadeiro amor. Só em Cristo é que há a verdadeira tranquilidade. Como diz o salmista, em paz me deito e logo adormeço. A tranquilidade de quem tem Jesus no coração. O que nos resta é disposição para obedecer. E esse verbo obedecer, ele vai demonstrar que qualquer movimento espiritual seu, genuíno, é o resultado primário da ação de Deus. Você só pode se arrepender, você só pode entender claramente isso e entregar o seu coração para essa verdade se Deus abrir os seus olhos. Quando Deus abrir os seus olhos, você vai respondê-lo. E amados, esse texto aponta diretamente para Cristo. Esse texto aponta objetivamente para Cristo. Porque Ageu, como mensageiro do Senhor, é uma figura de Cristo, que é o mensageiro final. É como se
Ageu fosse um tipo de Cristo. Sabe quem é o verdadeiro mensageiro do Senhor? Cristo. Ele já nos exortou, ele já nos alertou, ele já nos deu a sua mensagem. E o verdadeiro eu sou, o eu sou convosco, que foi a mensagem do verso 14, é realizado plenamente no Emanuel, o Deus encarnado, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a verdadeira presença de Deus. Cristo Jesus é a verdadeira presença dele com os homens. E aquela obra que Deus realizou de suscitar o povo, de despertar o povo, foi uma antecipação da vida do Espírito Santo. Deus já derramou o seu Espírito sobre o coração das pessoas e já desperta as pessoas para que elas entendam sua realidade, para que elas entendam sua situação de pecado e que necessitam, que carecem da glória de Deus. O texto nos aponta para essa obra de Cristo Jesus, que realizou o que foi necessário para que hoje nós pudéssemos obedecê-lo. Para que hoje você possa estar de ouvidos atentos e obedecer à voz do Senhor. Mas esse texto não aponta apenas para Cristo. Não para em Cristo. Esse texto também fala comigo e com você. Esse texto perpassa Cristo Jesus e alcança o seu coração. Primeiro dizendo, ouça a voz de Deus com temor e reverência. Cultive em sua vida uma postura de escuta obediente. Entenda que ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, não é algo passivo. Não é algo que você faz sentado, escutando e assentindo com a cabeça, dizendo, é verdade. Obedecer, ouvir a palavra de Deus, é uma atitude ativa, é uma prática imediata, é Deus falar e você obedecer. Isso é ouvir a palavra de Deus. Não é quando você escuta uma pregação em sua casa. Não é quando você escuta o pastor pregando no domingo e vai para casa como se nada tivesse acontecido. Obedecer, ouvir a palavra de Deus, é quando você decide mudar. É quando você se submete e diz, essa é a voz de Deus. Deus está falando comigo, eu preciso mudar a minha prática. Pratique o temor do Senhor diariamente. Entenda que você é pequeno, Deus é santo. Deus é a autoridade máxima, Deus é soberano. Você que é pequeno e que precisa escutar Deus em cada decisão de sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus em sua vida, em cada decisão, na sua família. Você pode ouvir a voz de Deus abandonando qualquer rotina espiritual mecânica, qualquer vida fria, qualquer vida sem força. Ouça a palavra de Deus com o propósito de aplicar, não apenas de conhecer. É assim que você ouve a palavra de Deus, quando você aplica, quando você pratica. Essa é a grande diferença que eu vi entre conhecimento e sabedoria. É uma frase que eu achei muito legal. Esse conhecimento é você saber que um tomate é fruta. Sabedoria é você não colocá-lo na salada de fruta. É você saber o que faz com o conhecimento. Isso é sabedoria. É você praticar. É você fazer alguma coisa. Se você ficar inerte, isso não é ouvir a palavra de Deus. Isso não é obedecer a Deus. São apenas ouvintes. E Tiago vai dizer que ouvintes esquecidiços, que logo, logo esquecem aquilo que ouvem. Esse texto também alcança o seu coração, confrontando, dizendo que Deus está com você quando você o obedece. Deus está do seu lado quando você o ouve. E confie na presença de Deus como base aí para a sua obediência. Ai, mas eu tenho medo de obedecê-lo, eu tenho medo de entregar minha vida ao Senhor, eu tenho medo de ser mais assíduo, eu tenho medo de servir, de ser mais fiel, de buscar santidade, eu tenho medo porque eu não sei como vai ser.
Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou mudar, e você fica com medo, eu não sei se isso, eu não sei se... Deus está com você. E essa mensagem da presença de Deus tem que ser a base para a sua confiança. Porque Deus não abandona quem se dispõe a obedecê-lo. Mesmo diante das tarefas mais difíceis, quando você se condiciona a obedecê-lo, Deus não abandona. Por isso, pare de condicionar a sua obediência ao conforto ou à ausência de dificuldade. Não, quando eu estiver mais confortável, eu obedeço a Deus. Não, quando as dificuldades passarem, eu obedeço a Deus. Não, quando tudo estiver sob o meu controle, quando tudo estiver organizado, então eu obedeço a Deus. Mas a verdadeira obediência não vem de circunstâncias favoráveis. A verdadeira obediência, ela vem na certeza da presença de Deus. Porque Deus não espera que você tenha tudo sob controle para agir. Ele primeiro garante: eu estou convosco. Eis que eu estou contigo. Antes, durante e depois. Se você me obedecer, eu sou contigo. E por último, esse texto também alcança o seu coração dizendo para você não adiar sua obediência. Não adie sua obediência. E aqui, num aspecto mais geral, num aspecto mais amplo, tem uma mensagem principal que todos nós devemos obedecer. É a mensagem que muda a história de milhões e milhões de pessoas durante muitos e muitos anos. Que é a mensagem do Evangelho. A mensagem de um Deus Todo-Poderoso que tem que então julgar, condenar o homem que é pecador. O homem peca, o homem é falho. O homem se afastou de Deus. O homem merece a punição santa e justa de Deus. Mas Deus, em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia, Ele tarda essa punição e envia o seu Filho, Jesus Cristo, para a propiciação, para pagar a culpa, para pagar os pecados. Dando então a oportunidade para que todos aqueles possam crer, possam olhar para si e dizer: realmente eu sou pecador, eu preciso de Jesus Cristo e eu confio a minha vida a Cristo Jesus somente. E Ele ordena a todos e em todos os lugares que se arrependam e creiam no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus: se arrependam, creiam no Evangelho. E essa mensagem não deve, e essa obediência não deve ser adiada. A verdadeira obediência, ela é imediata. Desenvolvam uma vida cristã marcada por ações imediatas. Desenvolva a sua vida marcada por essa obediência imediata e não por intenções adiadas. Não, eu quero fazer isso, mas não vou. Ah, eu pretendo fazer isso, mas eu não faço. Não, essa não é a vida que Deus quer para nós. O que Deus quer, a vida que Deus quer para o seu povo é uma vida por ações imediatas. Eu vou fazer. Eu vou obedecer a Deus, porque Deus está comigo. Marque esse momento de hoje como um dia da decisão. Hoje é o dia da decisão que eu vou obedecer ao Senhor. Eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso obedecê-lo, eu preciso ter uma vida de santidade maior, eu preciso testemunhar, pregar o Evangelho para as pessoas, eu preciso servir mais, eu preciso ser mais fiel, eu preciso perdoar, eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado. Porque, meu irmão, a procrastinação espiritual é uma obediência disfarçada. É uma desobediência, no caso, disfarçada. Não, eu não estou desobedecendo a Deus. Eu só estou esperando o momento certo. E essa era a desculpa do povo. Não, não é que nós não queremos restaurar a casa de Deus. Nós só estamos esperando o momento certo. Eles estavam desobedecendo, mas com ar de espiritualidade. Procrastinação é uma desobediência disfarçada. E assim como aquela data essa data do verso 15 foi eternizada
a palavra de Deus, a sua obediência de hoje será lembrada como um marco de transformação e bênção. Se você decidir mudar, se você decidir obedecê-lo, se você decidir entregar, esse será um grande marco na sua vida. Dia onde Deus afirmará a sua presença através de sua obediência. E para concluir, Ageu 1, do 12 a 15, é uma chamada poderosa à obediência com temor e a uma confiança na presença divina e a entrega à ação do Espírito Santo. Ageu 1, do 12 a 15, não tem um propósito apenas de informar. Esse texto tem o propósito de transformar, de desafiar você e eu a um passo de fé, para que possamos obedecer a Deus. E o que é que nos move a obedecê-lo? O que é que nos move a dar esse passo de fé? É a mensagem: Deus está com você. Ouça, porque Deus está com você. Tema, porque Deus está com você. Obedeça, seja despertado, porque Deus está com você. Que essa mensagem produza santo temor no seu coração. Que essa mensagem produza esse temor santo de entender a gravidade, a urgência da mensagem de Deus. E que também produza um sincero encorajamento. Que você encontre forças, seja encorajados para obedecer a Deus. E que também produza um despertamento espiritual em sua vida. Que essa mensagem possa fazer você dar um passo de fé. Dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero te obedecer. Porque eu sei que o Senhor estará comigo. Mais altos montes, onde as paisagens são belas, o Senhor está comigo. No mais profundo vale, onde só há escuridão, Deus está comigo. E que te obedecer, Senhor, é o melhor. E que te obedecer, Senhor, é o que trará paz ao meu coração. Porque tu estás comigo. Amém? Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado